Pronto. Ok. Maravilha. Paz do Senhor mais uma vez. Estamos começando Epístolas Paulinas. Este livro, irmãos, é muito importante. Nós chamamos, dentro da teologia bíblica, né? A teologia bíblica, tá? É um estudo mais focado no texto bíblico, no seu contexto e a mensagem daquele livro que está se passando. Tá? Então, é muito importante vocês ler esse livro, tá? Se possível, todo ele. Tá? Aliás, eu penso que todos os alunos leem todos os livros, né? Cada ponto, cada vírgula, tá? E quanto mais você faz isso, você se beneficia. Não é bom você não ler. Nós vamos ver, então, aqui, dentro desse livro, os fundamentos da igreja cristã. Por quê? Porque Paulo, irmãos, ele escreveu praticamente, tá? Se fosse dividido em três o Novo Testamento, 2/3 ele escreveu. Tá? Então, Paulo que o mais escreve, né, nas epístolas, tá? Ou no Novo Testamento. O objetivo é apresentar os fundamentos para a igreja nos ensinos do apóstolo Paulo. Nós temos 4 unidades: a vida de Paulo e os fundamentos da igreja, a vida da igreja, a finalidade da igreja e a liderança da igreja. Tá? São livros práticos. Vamos tentar extrair o melhor, tá, desses livros para sermos edificados. Bom, vamos começar em conhecendo, né, o autor. Tá? Eu disse para vocês, de outra oportunidade, que quando eu quero interpretar alguém, eu preciso conhecer esse alguém. Tá? Coloca o mudo no teu celular, mas estou ouvindo barulho. Não dá para eu poder interpretar uma pessoa da forma correta sem eu não conhecer a pessoa. Eu vou errar feio, tá? Existem técnicas de interpretação que ajudam muito, né? Os irmãos sabem que eu estudei, né, algumas técnicas de interpretação, eu aprendi, mas mesmo assim, com toda a técnica, a gente corre um risco, tá, de errar por não conhecer a pessoa. Então, se eu quero interpretar aquilo que a pessoa está falando de uma forma correta, eu preciso conhecer um pouquinho da pessoa. Já que nós vamos interpretar o apóstolo Paulo, os escritos dele, o que ele, né, escreveu, nós precisamos conhecer um pouquinho dele. Tá? É isso que nos diz a lógica, né? Porque senão nós temos tendência a interpretar o que Paulo escreve com nossa mentalidade do século 21. Eu tenho que interpretar Paulo com a mentalidade do século I, porque ele viveu nesse período. Tá? Então vamos conhecer um pouquinho da vida dele, de quem ele era, e assim vamos ver porque ele pensa do jeito que ele pensa. Se você conversa com uma pessoa que é de Minas, ele tem uma visão, né? Principalmente se for lá de Minas, lá do interior de Minas, né? A pessoa tem uma forma de pensar. Aí você vai conversar com uma pessoa que nasceu na capital de São Paulo, criou na capital, aí tem outra visão. O linguajar, o vocabulário é outro. Então, nós vamos ver isto aqui, tá? Na vida de Paulo. Primeira questão é a trajetória do apóstolo Paulo. A conversão de Paulo é singular, pois ser este homem que fundou várias igrejas no mundo antigo, por ser, né? Na verdade, este homem quem fundou várias igrejas
no mundo antigo através de suas viagens missionárias. Então, a primeira instância é nos mostrado, né, como Paulo, tá? Ele é o fundador de várias igrejas. Bom, eu vou ir pelo teu livro, tá? Aqui no nosso slide que recebemos de Bada, ele veio já direto para a conversão, mas eu quero falar um pouquinho antes, tá, da conversão. No teu livro está no 1.1, deixa eu ver aqui se ele vai colocar. Isso, vamos aqui no 1.1, tá? Veja, quem que é Paulo? Um jovem fariseu, ou seja, se é fariseu é judeu, né? É a lógica, tá? Um jovem fariseu da cidade de Tarso, da Cilícia. É importante, irmão, que você entenda, os irmãos, tá? Que Tarso está na Cilícia, né? E Tarso é uma província romana. A Tarso é uma província romana, cidade de Tarso. Veja, ele é judeu, filho de judeu, no entanto, nasce numa província romana. Ou seja, Paulo, ele tem direito, tá? Direito por ter nascido na província romana, ele tem direito à cidadania romana, ok? Você vai ver isso em Atos, em algum momento, Paulo reivindicando, eu sou romano. Tá? Por quê? Um cidadão romano, ele não poderia ser castigado ou penalizado sem antes ser julgado. Tá? Então, os romanos governam o mundo da época, então eles têm privilégios. Os demais, que não são romanos, eles têm menos privilégios, tá? Agora, ele é romano de nascimento, só que ao mesmo tempo ele é judeu, filho de judeu. Ou seja, ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo que Paulo tem a nacionalidade romana, também tem a nacionalidade judia. Tá? Como é que funciona? Até hoje funciona assim. Veja, por exemplo, né? Eu sou boliviano, tá? Meus filhos nasceram aqui. Mas se eles quiserem ir em Bolívia, eles podem tirar identidade boliviana. Por quê? São meu sangue, são meus filhos. Tá? Então, eles têm direito à minha nacionalidade. Judeu, filho de judeu, Paulo, tá? Ele tem direito à cidadania judaica. Ou seja, é uma pessoa de duas, aliás, nacionalidades. Tá? Isso nós vamos ver muito. Ele diz assim, sou filho de judeu, fariseu, né? Ele se gloria nisso. Tá? Sou israelita. Tá? Mas, noutra ocasião, ele também diz assim, eu sou romano. Então, ele se vale dessas duas nacionalidades. É um homem muito inteligente, tá? Ele fala grego, hebraico, aramaico. Não foi colocado aqui, mas bem provável que ele fala também latim, que o mundo romano fala o latim. Os filósofos romanos, tá? Os poetas romanos falam latim. As universidades. Então, eles também, é bem provável que Paulo também fale latim. Durante muito tempo, né, perseguiu a igreja cristã. No teu livro está escrito, né, que ele é filho de judeu da tribo de Benjamim. E ele vai receber, a princípio, né, o nome de Saulo. Tá? Ele é judeu, recebe o nome de Saulo em honra a Saul, rei de Israel.
Tá? Então, Saulo é o nome hebraico. Aí você vai perceber que ele troca de nome para Paulo. Por que será que Paulo, né, assume esse nome no lugar de Saulo? Eu não sei se você já ouviu falar, eu já ouvi falar algumas teorias, né? Alguém disse que Saulo era muito orgulhoso, muito soberbo, aí Deus derrubou ele do cavalo e se tornou o pequeno Paulo, né? Aí foi humilhado, aí ele se transforma em Paulo. Essas pessoas eles estão generalizando aos momentos, por exemplo, de Jacó, quando se transforma em Israel, no seu encontro com Deus. Não é o caso, tá, irmãos? Esclarecendo aqui, não é o caso de Paulo. Por que ele troca de Saulo para, olha só, Paulo é o nome latim, tá? Paulo é o nome latim, o nome romano. Ele não tem duas cidadanias? Ele tem. Então, tanto faz para ele usar em hebraico Saulo ou em latim Paulo. São o mesmo nome. Veja, é o mesmo nome, não mudou nada, só mudou a língua do latim, do hebraico, latim, só mudou isso. Por exemplo, eu tenho meu irmão se chama Juan, espanhol, Juan, né? E em português é João, é o mesmo nome, tá? João ou Juan. Então, não muda, tá? Então, entenda isso, tá? Quando a Bíblia diz que Saulo, né? Aí vai para Paulo, é o mesmo nome. Agora, por que Paulo está mudando? Qual a intenção dele? Quem é Paulo ou Saulo? Ele é o apóstolo dos gentios ou é apóstolo dos judeus? Com quem trabalha Saulo? Com judeus ou gentios? Me responda. Com gentios. Gentios. Maravilha. Se eu sou missionário, que eu trabalho com gentios, fica mais fácil as pessoas me receberem usando o nome gentio, tá? Gentio, ou usando o nome judeu. Qual é mais Usando fácil? o nome gentio. Gentio, é a lógica, né? Tá? Então, o que Paulo está fazendo, irmãos, é usando de estratégia missionária. Tá? A estratégia missionária me diz, né, que é interessante isso, irmãos, tá? Se você pode perceber que nós gostamos de pessoas iguais a nós. Tá? Se você pensar um pouquinho, você vai perceber que quando você olha para alguém e diz, nossa, eu me dou muito bem com essa pessoa, porque essa pessoa se parece com você. Porque você gosta de pessoas que sejam igual a você. Porque você gosta de você. Tá? E é assim, é bem natural isso. Nós atraímos ou nós gostamos de pessoas que se parecem conosco. Você não gosta de pessoas que discordam sempre de você. Né? Você não gosta. Tá? Mas a gente gosta de pessoas parecidas. Então, Paulo, tá? Ele vai fazer o quê? Uma assimilação, né? Ao usar o nome gentio. Tá? Eu sou Paulo. Tranquilo, os gentios recebem ele, Paulo. Melhor do que dizer assim, eu sou Saulo. É um judeu. Os preconceitos às vezes existem. Para eu derrubar os preconceitos, eu tenho que procurar. Agora, isso é uma aula extra, tá, irmãos? Informação extra. Se você quer ter amizade com uma pessoa,
procure informações parecidas. Tá? Há algo em comum entre você e essa pessoa. Tá? Esse algo em comum vai criar afinidades. Então, vamos dizer, eu não sei, tá? Eu vou dizer uma frase aqui, né? Eu não curto futebol, tá? Eu não sou. Eu já fiquei muito tempo olhando o futebol na sala, né? Na televisão, mas agora me desfiz da televisão, não quero mais, né? Perde muito tempo. Mas tem gente, por exemplo, vou dizer, tem corintiano, né? Corintiano se dá muito bem com corintiano, né? Não com São Paulino. Tá? Os dois podem estar na sala, né? Dois corintianos vibrando na mesma sala, beleza. Ou dois São Paulinos, né? Agora os dois de um time diferente que sejam, né? Aí não fica bem acordo. Então sempre, tá? Perceba isso, sempre, nós gostamos de pessoas iguais. Isso é estratégia. E Paulo vai usar o nome gentio por causa disso, tá? Para ser acessível, estar acessível para seu público-alvo que ele tem. Amém? Ele é um homem muito inteligente porque ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel, naquela época, é um dos maiores mestres da teologia judaica. Ele ensina lá em Israel, tá? Lá na capital, né? Em Jerusalém. Então, ser discípulo de Gamaliel, tá? É uma honra. E Paulo, ele vai estudar lá. Ele mora em Tarso, tá? De Tarso vai vir para, tipo assim, fazer a sua faculdade, né? Lá em Jerusalém, tá fazendo uma comparação mais ou menos, tá? E ele vai estudar aos pés de Gamaliel. No nosso livro, nos conta que provavelmente, as datas nós não temos muita certeza, tá? Mas provavelmente ele nasceu 2 anos antes de Cristo. Ou seja, ele é mais velho que Jesus, 2 anos. Ele, tá, não chega a ter contato com Jesus, mesmo que é contemporâneo de Jesus, porque quando ele se forma no ensino lá em Jerusalém, quando uma pessoa se forma, ele tem que fazer estágio na sua cidade natal, ou seja, em Tarso da Cilícia. Quando Jesus inicia seu ministério, tá, lá na nação, né, de Israel, tá, Paulo está fora de Israel, está em Tarso da Cilícia. E ele vai somente chegar em Jerusalém quando Jesus subiu. Então, ele não tem oportunidade de conhecer fisicamente, tá, Jesus. Mesmo que depois ele diz que ele conheceu Jesus, conversou com Jesus, teve sua experiência, mas já é um Jesus ressuscitado. Não é aquele Jesus, o verbo que se fez carne, tá? Então, Paulo, ele tem esse acesso, né, ao conhecimento de Gamaliel. O seu primeiro contato com o cristianismo é quando Estevão está sendo apedrejado. Primeira vez que ele aparece no cenário de Atos, né, é Paulo em pé, guardando, né, as vestes daqueles que estavam apedrejando Estevão. E ele vai ter uma cena muito forte diante dos seus olhos. Porque Estevão, ele morre proferindo as mesmas palavras que Jesus, né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tá? E aquilo é um choque para Paulo, porque ele nunca viu alguém morrendo e morrendo feliz, morrendo tranquilo, sendo apedrejado, mas ele está tranquilo. Tá? Isso vai dar, né, vai mexer um pouquinho, tá, com a estrutura de Paulo, vai lhe deixar irado, aí ele vai arrumar
cartas, né, das autoridades para ir a Damasco e prender esses ditos cristãos. Então aí nós vamos começar a ver Paulo entrando no cenário. Ele disse na uma das suas epístolas que ele tinha zelo sem entendimento. Olha só, zelo sem entendimento é fanático. Isso é um zelo sem entendimento. A pessoa faz, né, em nome da sua religião, mas mesmo que ele estava fazendo coisa errada, mas em nome da religião. Ou seja, Paulo diz assim, eu vou matar essas pessoas em nome da minha religião. Tá? Então, é um zelo, ele disse, sem entendimento. Ele arruma as cartas, e aí nós vamos ver isso aqui, a conversão e o chamado de Saulo, ou Paulo. Após grande perseguição frente a Jerusalém, Paulo pede autorização para ir à cidade de Damasco. No caminho, Jesus Cristo aparece para o famoso fariseu, que é terrivelmente confrontado pela verdade do senhorio de Jesus e aceita seu chamado para o evangelho. É muito bonito esse momento. No teu livro, ele nos informa que era no caminho de Damasco, e é quando aquela luz muito forte vem, e o texto diz, né, que ele caiu em terra, ele ouve uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora, você vai ver a resposta de Paulo, ou Saulo. Ele diz assim, quem és tu, Senhor? Então, diante do resplendor, diante do tom daquela voz, Paulo, ele já cai em si e diz, Senhor, só pode ser um Deus. Isso aqui é miraculoso, é um cenário de milagre. Ele já fala, quem és tu, Senhor? E Jesus, ele se apresenta, diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Os irmãos lembram na outra aula que eu desenhei um bonequinho? Né? Eu disse para vocês que a cabeça se chama Cristo, o corpo Cristo. E aqui Jesus mostra claramente isso. Ele diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele está perseguindo a igreja. Ele está perseguindo o corpo, que é Cristo, e a cabeça é Cristo. Tá? Então, por que me persegues? E depois, tá, dessa experiência, ele vai ser direcionado para Samaria. Pessoal, coloca mudo no teu celular, tá um barulhinho estranho aqui. Deixa eu ver aqui. Quem que está esse barulhinho aí? Tá me atrapalhando. Cadê? Pronto, acabei com o barulho. Então, eu estava dizendo para vocês, tá? Que Paulo, né, ou Saulo, tá? Ele vai ser direcionado à cidade, tá? E está cego, né? Aquela luz ele provocou a cegueira. E Jesus se chega a um homem chamado Ananias. Disse o Senhor a Ananias, Ananias, vai na cidade, procura por um homem chamado Paulo, e você vai orar para que abra-se a visão dele, ele está cego. E Jesus, aliás, desculpe, Ananias, né? Ananias responde de uma forma muito interessante. Eu acho muito, muito lindo isso, porque Ananias tem uma comunhão com Jesus, que é uma comunhão fantástica. Ele disse, Senhor, este homem, né? Esse homem, esse que o Senhor está me mandando orar, se o Senhor não sabe,
É um homem que tem autoridade ou autorização para prender teus servos. Ou seja, este homem não presta, ele matou muito cristão. Agora o Senhor quer que eu vá e ore por ele. Eu acho que o Senhor está enganado. Estou parafraseando, tá, irmãos, as palavras de Ananias. E o que o Senhor Jesus responde para Ananias? Está no teu livro. Ele disse assim: vai. Por quê? Porque para mim, disse Jesus, é um vaso escolhido. Irmão ou irmã, eu quero deixar bem claro isto para você. Às vezes, tá? As pessoas normalmente julgam os outros pelo histórico de vida. Nós podemos cair nesse erro de Ananias, de nós olhar para a pessoa e julgar essa pessoa pelo seu histórico. Aquela pessoa fez isso, misericórdia. Nossa, só a graça do Cordeiro. Ananias disse: Senhor Jesus, esse homem não presta. Mas Jesus está dizendo: para você não, mas para mim, é um vaso escolhido. O que está dizendo Jesus? Eu não estou olhando o histórico, eu estou olhando o potencial desta pessoa. Eu estou olhando que ele pode se tornar um grande ganhador de almas. Vai e ora por ele. Por favor, pega isso para você. Independente do que as pessoas digam de você, saiba, mas receba isso do fundo do coração, tá? E eu tenho plena certeza disso que estou falando. Antes que tu estivesse no ventre da tua mãe, Deus te escolheu para ser a pessoa, tá? Que é um instrumento de Deus para fazer a sua obra. Tenho certeza disso. Por que eu tenho tanta certeza disso? Porque Deus disse na sua palavra. Deus compartilha essa visão para Jeremias. E depois Paulo também fala isso, que ele foi chamado desde o ventre da sua mãe. Deus disse para Jeremias: Jeremias, antes que tu estivesse no ventre da tua mãe, eu já te dei por profeta. Está vendo? O plano já estava feito antes de você nascer. Então, irmão, nunca, em nenhum momento, tá? Você se menospreze. Não importa o que os outros digam, escuta o que Deus disse e iguala com isso, tá? Aí vai dar certo. Amém? Então, acontece que a conversão de Paulo, né? Ananias vai, ora por ele se batiza nas águas, batiza com o Espírito Santo, aí começa a bênção na vida de Paulo. Aí nós vamos ver um pouquinho das viagens missionárias. Eu só quero fazer um esclarecimento, que quando nós estamos falando das viagens missionárias, Paulo não se converteu e já foi pregando e fazendo missões, não, tá? Não acontece assim. Você vai perceber em Gálatas, né, que mais ou menos passou de 12 a 13 anos após sua conversão, que vai iniciar o seu ministério como missionário, tá? Na verdade, 12 a 13 anos, ele fica fora de cena, tá? Ele vai ficar na sua terra. Ele diz que no deserto da Arábia ele coloca, tá? Ele fica isolado do mundo. A Bíblia não registra o que aconteceu nesse período, mas ele diz que ficou 12 anos fora do cenário. Dá para imaginar mais ou menos algo, porque Paulo diz o que ele estava ensinando à igreja recebeu do Senhor. Tá? Então, dá a entender que nesse período de isolamento que ele vive, tá? Que não aparece no cenário,
Paulo está só recebendo, tá, as informações de Jesus. É um momento de crescimento. Depois, quando a igreja de Antioquia começa a crescer, Barnabé vai chamar Paulo para ajudar ele na igreja de Antioquia. Tá? Eu falei para vocês outro dia, eu acho, não me lembro. Bom, eu vou apagar isso aqui. Falando de Barnabé um pouquinho só, mas bem pouquinho, tá? Porque precisa falar. Barnabé, ele é pastor, tá, irmãos? Ele tem um dom pastoral. Ele cuida das pessoas. Já Paulo, tá? Antes dele ser pastor, tá? Ele não é bem pastor, tá? Primeiro, Paulo, tá? Ele é um missionário ou apóstolo, como você queira, tá? Mas todavia ele é mestre, tá? A maior característica de Paulo, aliás, é isto: é mestre, tá? Coloquei missionário aqui, tá? Mas vamos colocar melhor pastor mestre, tá? Bom, deixa missionário, melhor. Ele está abrindo igrejas, porque você vai entender que no início ele não tem esse chamado pastoral. É o missionário, tá? Que vai abrir igrejas, né? Mas é mestre. A diferença entre ser mestre e pastor? Pastor cuida, o mestre ensina, tá? O pastor, ele às vezes faz muita coisa pela ovelha. Às vezes o pastor, ele carrega a ovelha e resolve o problema da ovelha, tá? Ele gosta de resolver os probleminhas da ovelha. O mestre não muito, tá? O mestre vai resolver os probleminhas? Mas vai dar ferramentas para que essa pessoa aprenda a resolver seus problemas. Mestre, tá? Gosta de ensinar as pessoas para que resolvam seus problemas. Pastor, ele já cuida do momento, já cuida da circunstância imediatamente, tá? Para aliviar o membro. Os dois lados têm os seus pontos fortes, os dois lados têm suas fraquezas, né? Porque às vezes precisa resolver o problema imediatamente. É igual o pastor faz. Mas também é preciso ensinar ao membro a resolver seus problemas. Senão a vida toda o pastor tem que carregar aquele crente de 15, 20, 30 anos na igreja, que quando o pastor não vai fazer visita, ele já morre do coração e já quer desviar da igreja. Tá? Esse é um problema sério que às vezes pastores que não são mestres colocam esse vício no membro. O membro aceitou Jesus quando ele deveria estar fazendo visita, ele quer visita ainda. Tá? Então, esse é um problema do pastor, e o mestre às vezes não resolve o problema imediatamente quando o membro está precisando. Tá bom? Por que estou colocando isso? Porque quando a igreja de Antioquia está no auge, é um crescimento fantástico, porque quando existe na igreja os dois elementos, um pastor cuidando das dores imediatas e outro ensinando a pessoa se cuidar para que não caia nesses problemas. Então a igreja, ela faz isso, ela expande. A igreja cresce, irmãos, tá? Não tem quem segure essa igreja. Não tem, porque tem duas potências somando. Agora, no meio de tudo isso, o Espírito Santo vem e diz assim: apartai-me para mim, Barnabé e Saulo, para a obra que eu lhes tenho preparado ou designado. Tá? Aí vai nascer, né, as viagens missionárias. Amém? Bom, para as viagens missionárias,
você tem aí seu livro e você tem um mapinha, né? Eu vou me valer aqui de uns mapas, irmãos, que eu tenho. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é coisa do bacharel, mas eu vou dar um cafezinho para vocês, tá bom? Só para vocês desfrutarem um pouquinho. Cadê geografia bíblica aqui? Geografia aqui. Ok. Isso. Vamos viajar com Paulo, então? Vamos andar um pouquinho com ele. E a gente viaja melhor acompanhando o mapinha, tá, irmãos? Então, aqui está nosso mapa da primeira viagem missionária de Paulo. Aqui está Antioquia, tá? Se você percebe, aqui tem uma Antioquia e aqui tem outra Antioquia. Aqui é a Antioquia da Pisídia e aqui é a Antioquia da Síria, tá? Isso tem no teu livro, esse mapinha. Se você quiser acrescentar Síria, tá? Pode fazer. O livro é teu, né? Tá só para você diferenciar, né? Porque tem a Pisídia e tem Síria. A Síria qual que é, professor? É a de baixo? É essa Síria? aqui, tá? Tá vendo? Com a setinha. Vocês veem isso aí que eu estou mostrando? Ou não? Conseguem ver? Ah, tá. Antioquia é esse aqui, tá vendo? Antioquia da Síria, tá? Paulo vai sair aqui de Antioquia da Síria na sua primeira viagem, junto com Barnabé, e um jovem chamado Marcos. Eles vão sair, vão para a ilha aqui de Salamina, aliás, para a ilha de Chipre, na cidade de Salamina, depois vão para Pafos. De Pafos, eles vão subir. Coloca mudo, irmão. Coloca mudo no teu celular. Obrigado. Aí vão subir, né, para Perge. Tá? Eles vão passar em Pafos, sobem em Perge, de Perge, tá? Vão para Antioquia da Pisídia. Em Antioquia da Pisídia, tá? Paulo vai se apresentar numa sinagoga, né, e vai pregar a gentios e judeus. Você vai perceber uma coisa muito inteligente de Paulo, que ele, toda vez que chega numa cidade nova, ele se apresenta como o quê? O mestre Paulo. Eu sou fariseu, né, da tribo de Benjamim e sou um mestre, criado aos pés de Gamaliel. É tipo assim, chegar na tua igreja, um pastor de renome. Aí você faz o quê quando chega um pastor de renome? Não tem oportunidade para dar uma palavra, pelo menos. É isso que acontece com Paulo. Quando o doutor Paulo chega numa igreja, numa sinagoga judaica, ele tem a oportunidade e prega. E ele usa o Antigo Testamento para falar de Jesus. E às vezes, no final dessa preleção, dessa pregação, essa sinagoga chutava Paulo para fora, né? Só que nisso, ele já levava com ele um grupinho daqueles que creram na sua mensagem, tá? Aí vai fundando essa igreja dessa forma. Aí ele vai chegar em Icônio. De Icônio vai para Listra, de Listra para Derbe. Tá? Quando ele faz esse caminho, aí ele vai fazer o retrocesso. Ele vai voltar, né, por todo o caminho, praticamente, que ele fez. Tá? Vai de Derbe, vai Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, e vai até perto de Perge, e daí já vai direto para casa em Antioquia. O que aconteceu nessa primeira viagem missionária? Muitas igrejas fundaram e a maioria são
gentios. Tá? Daí que dizemos que Paulo é o apóstolo dos gentios. Só que, agora imagina você, um grupo, tá? É um grupo de, né, gentios gregos ou outros de outras nações, tá? Que não tem costumes higiênicos igual aos dos judeus. Se você lembra, os judeus, eles têm costumes muito, muito higiênicos, tá? Eles lavam as mãos a toda hora. Tudo está plenamente organizado. Eles são muito disciplinados. Deus disciplinou eles por todo o Antigo Testamento, impondo regras rígidas. Então, eles vivem dentro das regras rígidas. Agora, na igreja que eles estão, né, chega aí um grupo, um bando de gregos e de outras nações que não tem nenhum costume higiênico. Eles comem do jeito que está, né, e não comem com medida. Que vai chegando já vai comendo logo tudo. E você vai ver que é na igreja depois, né, Paulo vai ter que regrar isso. Bom, o que acontece? Lá em Jerusalém vai se fazer uma reunião, tá? Isso vamos ver aí na segunda viagem missionária, que vai ocorrer entre 49 a 52. Então, deixa eu abrir para você aqui a segunda viagem missionária. Isso. Vejamos. Aqui é a segunda viagem missionária. Então, eu disse para vocês que aqui em Jerusalém vai ser feito um concílio, tá? Entre 49 e 52. E neste concílio, tá, vai se determinar o que pode ou não pode ser aceito por parte daqueles gentios que estão chegando na igreja. O que tem que ser feito. Porque eles são muito desregrados. Então, vai se colocar algumas regras. Alguns judeus que são muito radicais, eles querem que os gentios se circuncidem. Já os mais moderados, eles acham que não há necessidade de circuncisão, porque aquilo era uma aliança com Abraão para identificar os descendentes dele. Então, não haveria necessidade disso. E aí vão entrar em acordo, se vão colocar algumas regras, por exemplo, tá, de que não pode se tolerar, né, a prostituição, a lascívia, a idolatria, tá? Então vão colocar assim essas regras mais claras, primárias, tá? Para que um grego possa ser aceito, um gentio possa ser aceito na igreja, tá? Porque a cultura deles, irmãos, é muito promíscua. Os gregos têm uma cultura promíscua. Os romanos também, tá? Não são cristãos, irmãos. Aliás, não são tementes a Deus. Então, por serem de uma cultura assim, entre aspas, depravada, tá? Era difícil. Se você já ouviu ou já leu, por exemplo, que no mundo grego, né, as mulheres não são valorizadas como pessoas, tá? As mulheres são tidas como produtoras. Em Atenas, por exemplo, as mulheres são muito bem tratadas, as mulheres têm que fazer muito exercício e ser muito fortes para quê? Para que eles tenham filhos fortes, para que esses filhos se tornem soldados. Tá? É igual, né, quando na fazenda, né, elas cuidam muito bem da vaquinha para que nasça um novilho forte. Tá? Então, no mundo grego, a mulher é uma produtora. Ela não é digna de atenção, de carinho, nada disso. E o que vai provocar isso? O homossexualismo no mundo grego. Tá? Então, a promiscuidade é muito forte. Você vai ver isso em Coríntios, que Paulo disse, né, escrevendo a carta, que os coríntios fazem parte do mundo grego, né?
Paulo diz, né, que havia entre vocês eram, agora não são. Então, ou seja, essa promiscuidade, havia todas essas práticas no mundo gentil. Então, você faz essas regras, aí vai começar a segunda viagem, saindo de novo de Antioquia. Eu esqueci de falar para vocês, tá, que aconteceu com Marcos. Eu falei que eles saíram com Marcos, né? Foi Barnabé, Paulo e Marcos. Só que na primeira viagem, quando eles chegaram lá passando a ilha de Chipre, tá? Nos fala a Bíblia que Marcos voltou para trás, que abandonou os missionários, voltou para casa. E agora, na segunda viagem missionária, aqui saindo de novo de Antioquia, Marcos, o jovem Marcos, que é o evangelista, tá? Ele vai pedir para Barnabé para ir com eles de novo. Só que Paulo tem um sistema militar, tá? Ele é radical. Aí o que ele vai dizer? Vai dizer assim, ó, ao dedinho, Marcos, esse jovem inconstante, que olhou para trás, não foi para frente, não quero. Tá Paulo, tá? Paulo, ele disse assim, não tolero isso. Não pode deixar, não vamos levar Marcos. Barnabé, que é o que é Barnabé? É o pastor. Barnabé, tá? Ele coloca, não, Marcos é um jovem. Ele errou, mas quem não erra? Ele voltou atrás, mas normal, há momentos que a gente tem isso. Então, vamos investir no jovem Marcos, já que ele quer ir. E Paulo fica nervoso. Se você ler o texto, diz que houve um atrito muito forte. E Paulo chega a bater, né, o martelo e diz assim, vamos fazer o seguinte, Barnabé, se tu fores com Marcos, sabe uma coisa? Eu não vou com você. Eu vou sozinho, mas eu não concordo. Você quer Marcos, então vai você com Marcos. Eu não vou. Eu vou sozinho. Barnabé, irmãos, eu acho muito inteligente ele. Por quê? Porque ele sabe que Paulo já amadureceu em questão dele poder fazer solo. Ele dá para ele trabalhar sozinho mesmo, tá? Ou pelo menos aprender a trabalhar. Mas ele já amadureceu no ministério. Então Barnabé diz simplesmente, Paulo, você não vai com nós? Não, eu vou sozinho. Então Barnabé diz, tchau. Tchau, Paulo, pode ir. Daí Paulo fica sozinho, né? E a Bíblia não nos relata o que aconteceu com Barnabé e Marcos nas viagens que eles fizeram, porque o escritor de Atos é o evangelista Lucas, né? Que é um dos convertidos na primeira viagem de Paulo. E então, como ele é convertido de Paulo, ele vai andar com Paulo, tá? Fazendo a história. Então, nos relata a história de Paulo e não a história de Barnabé e Marcos, ok? Bom, nessa segunda viagem, então, Paulo vai sair a princípio com jovens Silas, ele vai levar Silas, tá? Ele vai para Derbe, não está sozinho de tudo, né? Mas não tem o pastor do lado, né? Um pastor diferente, né? Tá? O homem, né? Moderado, amante da sua ovelha, ele não tem. Paulo vai ter que gerar pastores. Paulo vai ter que construir líderes. Aí ele vai pegar um jovem chamado Silas e Timóteo em Listra. Chegando em Listra, tá? Ele conhece Timóteo. Fica feliz porque é um jovem de fé, disse o texto, né, Timóteo, que ele guardou a fé da avó, da mãe, e agora essa fé estava nele. Um homem jovem, muito temente a Deus. Só que tem um probleminha. Qual o probleminha? É que o pai é grego. E como o pai é grego, o que acontece? Ele não é circuncidado.
Paulo, o que eu disse para vocês? Paulo, todas as vezes que ele chega numa cidade, ele chega numa sinagoga. Só que o homem que não é circuncidado não pode entrar numa sinagoga. E Paulo disse para Timóteo, Timóteo, meu filho, você quer ir comigo? Quer ser o meu auxiliar? Quer viajar comigo no campo missionário? Opa, eu quero sim. Aí Paulo disse, então vai ter que, cortar. Vai ter que circuncidar. Porque você vai ter que entrar comigo na sinagoga. E sendo circunciso, não vai. Tá? E Timóteo se sujeita, tá, à circuncisão. Pastor, Sim. posso fazer uma pergunta? Pode. Era comum rapazes, homens, fazer a circuncisão depois de adulto também? Ou essa de Timóteo foi diferente? Foi só ele ou isso era uma prática comum? O comum entre os judeus é fazer a circuncisão ao 8º dia, tá? 8º dia. Tá? Por quê? Porque Deus, a princípio, porque Deus manda, tá? Só um minutinho, eu vou desligar uma luz para refletir. Acho que é. Bom, tá melhorzinho, né? Tá tudo que eu queria. Eu vou comprar um aparelho, se Deus quiser, próximo mês, que vai acabar com todo esse reflexo. Mas, por enquanto, vamos lá. O que acontece? Tá? No 8º dia, tá? Deus disse assim, vocês vão circuncidar a criança. Hoje nós sabemos por que Deus disse que no 8º dia tem que ser circuncidado. Porque no 8º dia, o fator, tá, coagulante, tá, num ser humano, tá, ao 8º dia ele alcança um pico que nunca mais se repete na vida. Tá? Um poder de coagular, de cicatrizar, assim, fantástico. Hoje se sabe disso. E Deus disse no 8º dia. Porque circuncidava a criança no 8º dia e aquilo sarava rapidamente. O texto bíblico disse que quando era circuncidado já adulto, doía muito nos primeiros 8 dias. Irmão, não havia anestesia naquele tempo. Tá? Então, doía, tá? Aliás, doía e demorava 15 dias para melhorar. Então, não era comum, tá, adultos se circuncidarem, a não ser, como o caso de Timóteo, se quisessem participar de uma sinagoga. Aí chama o gentil, né, que se converte, tá, ao judaísmo, deveria se circuncidar. Como chama? Esqueci o nome que se dá. Nós temos os tementes, que são os simpatizantes, e nós temos, vou me lembrar já do nome que se dá, tá? Então, aí é uma escolha da pessoa, do adulto, se circuncidar. Mas ele sabe que ele vai sofrer dores, tá, por 15 dias, tá? E no 8º dia, a dor, dizem que é muito, muito forte. Isso você vai ver no Antigo Testamento esses registros. Professor. É uma escolha. Mas se ele não quiser, ele não pode também participar das sinagogas. Da sinagoga judaica, não. Tá. Do cristianismo, sim. Paulo está fazendo isso porque o objetivo é ganhar almas. Entendi. Tá? O irmão ia falar? Sim, professor. Acho que o nome que você ia falar era prosélito. Isso, prosélito. Isso mesmo. Tá? Que existe diferença entre os tementes e os prosélitos. Né? Tementes são gentios que podem ir participar, tá, do templo, por exemplo, mas ficam no pátio separado, o pátio dos gentios.
Mas aquele que se circuncida, ele pode oferecer sacrifício a Deus. Aí é um prosélito, né? Aí é onde vem a palavra proselitismo, né? Levar pessoas de outra igreja para a sua, né? Se chama proselitismo, é o prosélito. Tá? Obrigado por lembrar. Tá? Então, Timóteo vai ser circuncidado, ele escolhe para fazer a obra, tá? Por amor à obra. Observação, não está sendo circuncidado para ser salvo. Tá? No Concílio de Jerusalém, se resolveu que não precisa ser circuncidado. Não precisa, mas aqui é uma escolha com o objetivo de alcançar, tá, as pessoas com o Evangelho. Isso é nobreza. Quando você, tá, faz algo pensando nos outros, para beneficiar os outros. Tá? Não está pensando nele. Timóteo não está pensando na dor que ele vai passar. Timóteo está pensando na oportunidade que ele vai ter de compartilhar o Evangelho. Amém? Então, eles vão depois para Icônio. De Icônio, deixa eu ver aqui. Isso, de Icônio eles vão para Antioquia, da Pisídia, no caso. E daqui eles vão para Troade, tá? Antes diz a Bíblia que Paulo ia pregar em Mísia, mas o Espírito Santo diz não. Tá? O Espírito Santo diz: você não vai pregar. Aí Paulo ele vai tentar, tá? Mas eu acho assim engraçado, né? Eu vou procurar aqui o texto, Atos 16. Aí os irmãos, aliás, ele vai querer pregar noutra cidade, deixa eu ver aqui, isso, em Mísia, tá? Atos 16, versículo 7, tá? E Bitínia, né? Mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Você já pensou? Tá? Paulo querendo pregar o Evangelho e o Espírito Santo diz não. Tá? Eles passam, né, pela região de Bitínia, procuram subir até Bitínia, mas o Espírito não lhes permite. Parece que Paulo está meio assim, não está afinado na sua visão com o Espírito Santo, está meio desnorteado, né? Eu não sei, tá, irmão, se eu estou dizendo essa questão, porque o texto bíblico, se você vai ler, ele diz que aqui o atrito, tá, entre Barnabé e Paulo foi muito forte. Então parece que Paulo ele está meio assim, sabe quando você tem um atrito com alguém e não saiu briga, né? Mas a discussão foi muito forte, diz o texto. Aí ele parece que está meio assim, está meio desnorteado. Aí ele quer fazer uma coisa, o Espírito Santo diz não, aí ele vai falar, não, mas vamos pregar lá em Bitínia. Diz, não. Aí eu acho interessante, por quê? Porque Paulo, ele diz aqui, ele deixa bem claro o texto, que ele vai dormir então. É uma coisa boa, tá, irmãos? Se você está meio aperreado, nervoso, meio desnorteado, conselho de amigo, só cega, vai dormir, tá? Paulo dorme, quando abaixa esses três, tá? Em sonhos, o Espírito Santo, né, vai falar por uma visão, através de um homem macedônio, e diz assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Às vezes, irmãos, nós estamos tão tensos com a tarefa, tão envolvidos com a tarefa, que nos esquecemos da missão da tarefa. Por isso, às vezes, é bom sossegar, relaxar um pouco, dar uma desligada, dorme uns 20 minutinhos, aí depois vai se encaixando as coisas. E Paulo, então, vai para Macedônia.
A princípio, quando nós lemos isso em Atos, parece que meio contrário, porque Paulo disse que devemos pregar o tempo e fora do tempo, e agora o Espírito Santo diz não. Parece que contrário, mas não é. Tá? Por quê? Vamos ver, quando tudo acontecer, vamos ver que Filipos é a melhor cidade da região para alcançar todo esse mundo grego. Ou seja, o que o Espírito Santo está ensinando para Paulo e para nós? Que a gente tem que ser estrategista. Temos que saber onde investir tempo, recursos, para que nós tenhamos maiores colheitas. Ok? Isso eu ensino em teologia de gestão e liderança, né? No bacharel, dando um cafezinho para vocês, tá? Filipos, tá? É um local estratégico para levar o evangelho de uma forma mais natural, leve, tá? Para toda a região. Isso é interessante, né? Só para você pensar, onde é que está localizada a tua igreja? Né? É acessível? É estratégico? Tá? Porque isso faz muita diferença, tá bom? Bom, então de Filipos, eles estão aqui em Filipos. Quando chega em Filipos, tem uma jovem que é usada por espírito de adivinhação, vem elogiar, né, estes, né, homens de Deus, né? E Paulo fica irritado com isso. Aí ele faz o quê? Ele expulsa esse espírito de adivinhação da moça, né? E os seus senhores ficam desgostosos da vida com isso e mandam prender Paulo e açoitar. Agora, lembra que eu disse que Paulo tem cidadania romana? Lembra disso? Então, Paulo, como cidadão romano, poderia se fazer valer desse contexto e dizer, não, vocês não vão me castigar, porque eu sou romano. E você vai ver que Paulo fez isso em outras circunstâncias. Mas aqui em Filipos, Paulo não diz nada disso no início. Por que será? Porque Paulo não invoca um direito seu de não apanhar porque ele é romano. Porque a Bíblia nos diz, tá, que havia um objetivo maior lá em Filipos, lá na cadeia, havia uma família que precisava ser alcançada pelo Evangelho. É fantástico quando a pessoa tem discernimento que aquele sofrimento, aquela aflição, aquele contratempo tem um propósito maior. Então, Paulo se permite, tá, sofrer as chicotadas e ser jogado lá na cadeia. Ele está se permitindo. Diga. Timóteo estava com ele nessa situação, né? Isso, Paulo e Silas e Timóteo. Ah, tá. Então, eu acho também que foi por consideração, porque, por exemplo, Paulo não iria apanhar, mas Timóteo e Silas, provavelmente, porque eles não eram romanos, né? Provavelmente. Apesar que Timóteo, né, ele é de Listra. Listra também é uma província romana, tá? Talvez ele tenha o direito romano e o pai dele é grego, né? Bom, eu não sei dizer bem se ele tinha algum direito, né, romano, tá? Mas pode ser uma consideração. Mas uma coisa importante que fica claro aqui é a missão. A missão, tá? Quando você tem foco à missão, você despreza a dor. Porque o objetivo é alcançar a missão. Hebreus capítulo 12 diz que Jesus sofreu, tá? Apanhou, Jesus sofreu, aguentou, porque tinha visto o prêmio que ele aguardava.
Ele tem sua missão. Paulo tem a mesma visão que Jesus. Eu vou apanhar, mas tenha um lucro na frente. Qual era o lucro? O carcereiro. Lembra que Paulo e Silas cantavam ao Senhor, todo mundo canta essa musiquinha, esse hino, né? E houve um tremor, todas as portas das cadeias se abriu. O que é que faz o soldado quando se abre as cadeias? Ele pega a espada e vai matar-se. E nesse momento, aqui o soldado vai se matar. Por que ele vai se matar? Porque se você ler antes em Atos, está bem lá anteriormente, quando um prisioneiro fugia, o soldado que estava de guarda, morria. Tá? Então, por esse soldado, esse carcereiro sabe que a sentença já era para ele vai sofrer, para ele não sofrer, ele pensa em se matar. E Paulo grita, dizendo, não te faças mal algum. Estamos aqui, ou seja, ninguém fugiu. Aí o carcereiro diz, que farei? Diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O que Paulo está dizendo? Crê por quê? Crê. Não está falando, irmãos, aqui, por favor, bem claro, irmãos, estou tentando explicar para vocês bem claramente. Quando o carcereiro está se tentando matar, Paulo disse, não te faça mal algum, crê no Senhor Jesus Cristo. Está dizendo, tá? Todos estamos aqui, fica tranquilo, não precisa se matar. Você e tua família está seguro. Seguro de quê? De se livrar da penalidade. Porque todos estamos aqui, nenhum preso fugiu. Então, este versículo que diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, não está falando de salvação espiritual, está falando da salvação da morte imediata, tá? Que este soldado ia sofrer. Depois, diz a Bíblia, que este soldado levou Paulo e Silas para casa, lavou as feridas, e aí sim, tá? Nesse contexto, tá em casa, com certeza Paulo lhes pregou o evangelho, porque toda a família do carcereiro foi batizada. Então, não use mais esse versículo, tá? Como promessa, porque tem muita gente que pega esse versículo, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, como promessa de salvação para uma família. Salvação espiritual. E neste contexto não está falando de salvação espiritual, está falando da morte imediata, tá? Que o carcereiro ia sofrer se aqueles fugissem, aqueles presos fugissem. Nós falamos na lição anterior, tá? Que a graça preveniente, né, é uma forma de Deus operar para que as pessoas venham à salvação. A pessoa escolhe, decide. Deus não força. Amém? Está bem claro para vocês. Bom, vão sair de Filipos, vão para a Polônia, para Tessalônica, estão pregando o Evangelho, chegam em Bereia, e o autor de Atos, ele faz uma observação em relação a Bereia. Né? Em Bereia, existe um grupo de irmãos que, quando o mestre Paulo está falando, eles estão conferindo nas Escrituras se de fato é assim. Tá? E Paulo, né, ou o escritor Lucas, né, ele acha muito lindo isso. Independente quem está falando, é meu dever, meu papel, porque eu conferir. Tá? Conferir se aquilo está ou não está correto. Amém? Bom, aí depois eles vão para outra cidade. De Bereia, eles vão passar aqui, deixa eu ver aqui, para Atenas. Tá? Em Atenas, eles vão chegar, vão pregar
a palavra de Deus. Deixa eu ver só aqui se temos aqui alguma informação extra, só para... Deixa eu ver. Não, tranquilo. Tá? Aqui de Atenas, irmãos, ele vai para Corinto. Bom, uma observação aqui em relação a Corinto, né? Em Corinto, disse que ele ficou 1 ano e 6 meses. Corinto ficou 1 ano e 6 meses. Veja que esta cidade, irmãos, é uma cidade portuária. Por ser uma cidade portuária, tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Qual a vantagem? Que é uma cidade próspera, tá? Porque todas as mercadorias das nações passam pelo porto. Então, é uma cidade muito próspera. Só que tem uma desvantagem, porque como existe uma miscigenação de culturas, ou seja, a mistura de culturas, por ser uma cidade portuária, Coríntio, ele vai ter o problema da promiscuidade. Tá? Lá existe um culto com as 1000 prostitutas cultuais. Os homens que ficavam navegando nas águas por 15, 20, 30 dias, quando chegavam no porto, eles procuravam as prostitutas. Tá? E Paulo vai ficar lá por 2 anos. Né? Por 2 anos, tá? Isso mesmo. Vocês estão acompanhando aí? 1 ano e 6 meses. Não é 2, 1 ano e 6 meses. Tá? Vocês estão com o livro aberto aí, né? Acompanha aí. Sim. Amém. Sim, senhor. Segundo parágrafo, então, diz que foi 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus. Por que Paulo fica muito tempo, irmãos? Porque é difícil. Tá? A promiscuidade faz parte da cultura. Paulo disse que, na sua primeira epístola, né, que havia promiscuidade de tal forma que um filho de um homem está dormindo com a madrasta, né? Ou seja, com a mulher do pai. E eles estão tranquilos, estão congregados na igreja, na mesma igreja, tá, cristã, né? E aquele jovem está tendo relacionamento com a madrasta. E está tudo certo para eles. E Paulo disse, não, pelo amor de Deus, para com isso. Entregue esse menino para Satanás, exclui da igreja. Como que vocês podem permitir uma promiscuidade disso dentro da igreja? Mas por que eles permitiam? Porque era a cultura normal da região. Tá? Então, Paulo ele fica 1 ano e 6 meses porque tem que ensinar mesmo. Tá? É uma das igrejas que é forte em relação aos dons espirituais. Eles têm praticamente todos os dons espirituais operando em Corinto. Parece bem discrepante, né, irmãos? Aquela igreja, sabe aquela igreja pentecostal poderosa? Imagina a igreja de Corinto. Lá Jesus curava enfermos, expulsava demônios, abria olhos de cegos, curava paralíticos, havia dom de profecia, dom de interpretação, sabedoria, conhecimento, todos os dons. Imagina você congregar numa igreja onde existem todos os dons. Só que ao mesmo tempo, tá? Era uma igreja onde estava tendo prostituição, estava tendo lascívia, estava tendo idolatria, estava tendo mexericos, tá? Problemas entre irmãos, fofocas. Não é assim bem discrepante, irmãos? Ao mesmo tempo que está cheio dos dons, você diz, nossa, essa igreja espiritual. E Paulo disse assim, vocês são carnais, meninos, brigando entre vocês, tendo inveja, ciúme entre vocês. Então, só rapidamente o que eu quero dizer, não julgue alguém espiritual porque ele tem um dom. Isso não quer dizer que é espiritual. O que demanda, tá, em espiritualidade e santidade é fruto do Espírito Santo. Caráter. O dom, tá? Às vezes a pessoa tem o dom,
tá? Mas às vezes falta caráter. Tá? Então, assim, é meio confuso isso, tá? Mas é assim que é, tá? Está aí em Corinto um bom exemplo para a gente pensar, tá bom? De Corinto ele vai para Éfeso, de Éfeso vai voltar para Cesareia e Jerusalém. Tá? Paulo vai levar todos os relatórios de tudo que aconteceu e vai ser uma bênção. Bom, vamos lá para a terceira viagem missionária, correndo. Já deu 8h30, eu vou tentar ver aqui a terceira viagem rapidinho, tá? Opa, deu problema aqui. Só deixar aqui. Isso. Bom, essa aqui é a terceira viagem. Vamos viajar rapidinho para nós tomar um cafezinho. Na terceira viagem, ele vai sair de Antioquia, vai para a sua cidade natal, que é Tarso, vai para Derbe, Listra. Você vai perceber aqui, irmãos, que está acontecendo o quê? Que Paulo está visitando as igrejas que já foram abertas, tá? Fortalecendo. Aliás, na segunda viagem, ele levou uma cópia de tudo que foi tratado no concílio, tá? E agora está fortalecendo essas igrejas. Antioquia da Pisídia vai para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Troade. De Troade vai passar para o mundo grego, a Macedônia, que é o mundo grego, tá? Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolônia, Bereia, depois vai para Corinto, de Corinto vai voltar, tá? Vai fazer o caminho de ré, tá bom? E ele vai chegar aqui em Filipos, Neápolis e Assos, Mitilene e vai para Mileto. Vamos parar um pouquinho em Mileto. O que acontece em Mileto? Acontece que Paulo vai pedir para reunir todos os presbíteros, os obreiros aqui da região, em Mileto. E em Mileto, quando ele está reunido, tá? Existe um profeta chamado Ágabo. Ele pega o cinto de Paulo, se amarra e diz assim: assim diz o Espírito Santo, o dono desse cinto será preso em Jerusalém. E depois, o que acontece? Os irmãos choram, falam assim: Paulo, pelo amor de Deus, você não vai para Jerusalém, você não vai, porque o Senhor está avisando que vão te prender. E Paulo disse: sim, o Espírito Santo me revela que me espera prisões e cadeias em Jerusalém. Mas parem de chorar, tá? Porque eu não tenho por preciosa a minha vida, contanto que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor. Você percebe os valores de Paulo? Paulo disse: mais vale, olha, escuta isso, mais vale viver uma missão, tá? Mesmo que isso chegue a dar em morte, do que viver uma vida sem missão. Eu prefiro morrer vivendo a minha missão do que viver sem missão. Por quê? Porque viver uma vida sem missão, sem foco, sem objetivo, irmãos, é uma vida sem tempero, uma vida sem graça, tá? Então Paulo disse: eu vou para Jerusalém. Os irmãos choram, se despedem, aceitam isso, ok? E alguém, manda essa mensagem para Jerusalém. Quando Paulo chega em Jerusalém, os irmãos lá de Jerusalém, é engraçado isso que eu vou contar, eles fazem, sabe o quê? Eles tentam dar um jeitinho para que não se cumpra aquilo que o Espírito de Deus disse. É engraçado isso, porque eles estão com dó de Paulo. E eles dizem assim para Paulo: Paulo, vamos fazer o seguinte, para que os judeus não pensem que você é contra o judaísmo, sabe o que você vai fazer, Paulo? Você vai pagar um voto dos nazireus. Tem um grupo de homens nazireus que fizeram um voto de nazireado, e você vai lá no templo e paga.
Aí todo mundo vai perceber que você é um judeu praticante dos ritos de Moisés. Porque para que os outros não pensem nada negativo de você. Paulo disse, tudo bem. Aí Paulo vai no dia marcado. Quando Paulo está pagando o voto, sabe o que acontece? Entra um grego no templo. E aí os judeus ficam todos revoltados, porque vem um grego no templo, e eles gritam, dizendo que foi Paulo que colocou esse grego dentro da igreja. Pronto. Prendem Paulo. Olha só o que eu quero que você entenda. Naquilo que os irmãos prepararam para livrar da prisão, se tornou prisão de Paulo. Não teve jeito de dar um jeitinho, né, de enganar a profecia. Deus falou e ia acontecer. E aí Paulo é preso. Tá? Por que Paulo está aceitando a prisão, irmãos? Só para nós terminar essa parte. Porque ele disse, o Espírito Santo lhe falou que ele iria para Roma. Paulo disse, eu entendo. A forma de eu ir para Roma vai ser, né, como preso. Ele entendeu sua missão. Tá? Não importa como que eu vou para Roma, mas importa que eu vá. Porque Deus disse e eu vou. Amém? Então aí ele aceita, né, este momento, tá, da sua prisão. Ok? Aí nós terminamos a terceira viagem, nós vamos para o capítulo 2, os conhecimentos do apóstolo Paulo, mas depois do cafezinho, né, irmãos? Sim, senhor. Quanto tempo? 15